E vamos lá, mais uma pista da nossa série investigatória, onde vamos descobrir aí o porquê que os cristãos do primeiro século, a igreja primitiva, eles também acreditavam já viver os últimos tempos, né? Vamos pegando aqui assuntos bem delicados, né? Mas no final a gente vai saber se realmente a volta de Jesus é fake ou fato. Vamos lá. Paulo de novo usa o pronome entre aspas nós. Prestem atenção a essa palavrinha nós. 1 Coríntios capítulo 10, verso 11. Ora, tudo isto lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para que quem já são chegados os finais dos séculos. Hebreus capítulo 1, verso 11. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Hebreus capítulo 9, verso 26. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Hebreus capítulo 10, verso 25. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Bem, eles acreditavam, entre aspas, ver os sinais dos últimos tempos acontecendo à sua volta. Já em sua época, profecias, visões e sonhos inspirados pelo Espírito Santo. Atos capítulo 2, verso 15 ao 17. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a terceira hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel, e nos últimos dias, tá vendo? No livro de Atos, já é citado nos últimos dias. Ele pega um profeta para poder dar credibilidade à sua pregação. Então ele já estava pensando em viver também nos últimos dias. Acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos terão sonhos, né? Essa é uma passagem isolada que os crentes costumeiramente pegam, né? Para justificar que nos dias atuais Deus está derramando sonhos e visões, né? Mas no caso aqui, como diz o próprio texto na Bíblia do Antigo Testamento Romano, né? Essa palavrinha aqui, ó, derramarei. Existe a profecia e o cumprimento. Se essa profecia de Joel se cumprisse nos dias de hoje, não estaria derramarei, mas continuarei derramando. É incessante. Né? Vamos lá, continuidade. 1 Pedro capítulo 1, verso 20. O qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos, por amor de vós. Gente zombando dos cristãos pela demora em Jesus voltar, foi transformado em sinal de que se vivia os últimos dias. Na época dos cristãos primitivos, pessoas diziam que Jesus estava tardando a sua vinda, estava demorando, e os cristãos já pensavam que este também era um sinal dos últimos dias. 2 Pedro capítulo 3, verso 3 ao 4. Nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria, andando segundo as suas próprias concupiscências,
e dizendo: onde está a promessa de sua vinda? Eu estou investigando, o emissário cristiano, estou investigando essa suposta vinda de Jesus. Muitos desigrejados dizem, muita pessoa diz: onde está a promessa? E aí os crentes pensam que já é um sinal dos últimos dias. O que está falando aí já avisou lá atrás, não? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. É engraçado notar que 2 Pedro capítulo 3 é um texto tardio, entre 100 e 160 na Era Comum, escrito justamente para acalmar os cristãos diante do constrangimento, da demora e do escárnio, dizendo que a demora é devido à bondade de Deus, para que mais gente possa salvar-se. Só que ele não resolve o problema do prazo, o tal do prazo, gente. Eu já falei desde a parte 5, a parte 4, o tal do prazo. Ele não resolve o problema do prazo. 2 Pedro capítulo 3, verso 8. Mas vós, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Isso é uma falácia de crente, rapaz. Nossa, é o que se ouve muito aí. Jesus não estabeleceu o prazo para sua volta em termos de, entre aspas, dias ou anos. O prazo é o tempo de vida de sua geração, ou, mais precisamente, de seus seguidores. Provavelmente, alguns cristãos acabaram expressando esse prazo em termos de anos. E o texto tratou de desabonar essas especulações, mas o prazo realmente dado por Jesus não foi solucionado aqui. Também a presença de muitos anticristos lhes convencia de estarem nos últimos tempos, que no caso o emissário cristiano, eu falo para vocês, eu sou anticristo também. Ou melhor, na última hora. Então, por eu manifestar que eu sou anticristo, os cristãos vão pensar que estão também na última hora, assim como acontecia na época dos apóstolos. 1 João capítulo 2, verso 18. Filhinhos, é a última hora. Tá vendo? Em letras maiúsculas. Como ouviste dizer, o anticristo está para chegar. Mas já agora há muitos anticristos, onde sabemos que é a última hora. Perceberam, ouvintes, essa palavra última hora? Os cristãos acreditavam estar vivendo os últimos dias, o Apocalipse. E hoje a mesma coisa, a cristandade pensa viver ainda os últimos dias, ainda a volta de Jesus. Se não voltou nem na geração dele, vai voltar hoje, gente? Se eles acreditavam estar vivendo nos últimos dias em sua época, morreram, os últimos dias não aconteceu, e a mesma situação ocorre hoje, os crentes acreditam estar vivendo os últimos dias, a última hora, e também vai se repetir o resultado. Nada vai acontecer. Isso eu garanto. Se um dia para o Senhor é como 1000 anos, uma hora seria o quê? 1000 dividido por 24 daria aproximadamente 42 anos. E Adão teria vivido mais de 300 milhões de anos com isso, né, gente? Ai, rapaz do céu. Então vocês vão notando aí que com o decorrer das partes, cada parte desta série é uma pecinha do quebra-cabeça. Você vai juntando aqui, que se encaixe na parte 2, a 3, a 4, a 5. E cada parte que vem, ela vem esclarecendo alguma coisa. Mas tem gente que está já adiantado, mas o sinal da volta de Jesus
É a pregação do evangelho ao mundo inteiro. Calma, meu filho, a gente vai abordar esse assunto. É por isso que eu pedi para você ter paciência, parte por parte, para no final, eu, emissário cristiano, chegar a uma conclusão definitiva. Uma fé racional tem que ser usada aqui. Não podemos usar só a fé, porque é só a fé, aí vai da conveniência. Como dizem muitos cristãos, a fé não se explica. Cada um acredita naquilo que quiser e como quer, né? Então, praticamente, para esses tais, o Novo Testamento não vale nada. Não é verdade, gente? A parte 7 nos espera. Eis que venho sem demora, eis que venho em breve. Apocalipse, capítulo 22, verso 7. O que essa parte 7 tem a nos oferecer? Mais uma peça de um quebra-cabeça, mais um mistério que será solucionado. Se inscreva no canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe e acompanhe a parte 7, se você tiver coragem. Fui!